Olá, estudantes! Tudo bem? Professor Demétrio na área para mais uma aula de Sociologia. Vem comigo! Vamos ver hoje, retomar um pouco alguns conceitos da antropologia como ciência, resgatando noções do evolucionismo e do relativismo, as duas grandes escolas da antropologia cultural, uma baseada no etnocentrismo e a outra baseada na diversidade, nas diferenças culturais. Nos escolas bem antagônicas, importantíssimas para a compreensão dos desenvolvimentos culturais da nossa nação. Bacana? Comigo? O que você define por cultura? O que é ter uma postura relativista? Vamos responder as questões junto comigo na aula de hoje? Vamos lá? Cultura. Então, o conceito mais básico de cultura, aquela questão mesmo que também alguns antropólogos chamam de alma coletiva, quer dizer, que passa o princípio da identidade de uma nação, de uma entidade social, é justamente nessas características de conjunto de práticas, de saberes, de valores e de normas em diversas interações sociais e tempos históricos. Quer dizer, são os conjuntos de hábitos, de costumes, de símbolos, de rituais, de identidades, como as questões, no caso do Brasil, por exemplo, a questão da miscigenação étnica, racial, das questões atreladas também à alimentação, vestimenta, patrimônio histórico, moradia, lazer, tudo isso, essas práticas que nós temos é que formam os nossos hábitos culturais, que também são herdados de gerações, são heranças que recebemos e também herdamos, que compõem todo um conjunto muito amplo, que é um conjunto social, que se identifica muito pelas questões culturais. Segundo a perspectiva antropológica contemporânea, não é possível estabelecer um parâmetro que indique a superioridade entre diferentes culturas. Mas a cultura sempre foi entendida dessa maneira? Então, a grande questão, bem relevante no sentido contemporâneo dessa ciência, está justamente no estudo da diversidade, no estudo da diferença. Então, esse parâmetro hierárquico, que contém aí o indicativo de superioridade, isso daí era uma característica muito típica do evolucionismo, do darwinismo social. Não, é pré-científico, digamos assim. Vem do período do colonial, do período imperialista, onde tinha essa ideia de um caráter eurocêntrico de dominação. Mas é claro que hoje a questão ela não é assim. A antropologia entende muito pelo contrário, ela entende as diferenças e as diversidades. Tá? Então, a cultura não foi sempre assim. Em parâmetros anteriores, de fato, ela tinha o eurocentrismo, o etnocentrismo como composições dessa perspectiva cultural. Então, a reflexão sobre a cultura antes da antropologia científica era perpassada pela compreensão do outro a partir dos próprios valores. E esses próprios valores eram o quê? Eram valores europeus, valores ocidentais de quem observava. Essa postura aqui, de você compreender o outro a partir de seus próprios valores, é o que chamamos de postura etnocêntrica. Julgamento de culturas diferentes a partir de seus próprios valores. Exemplo, a visão dos portugueses sobre os indígenas do século XVI. Quer dizer, o que os portugueses fizeram? Eles subjugaram os nativos locais. Eles impuseram um modo cultural europeu, como, por exemplo, a questão da exploração do trabalho, o trabalho quantificado, explorado, a questão da religião, o catequismo, a catequização dos índios para o cristianismo católico. Então, esses são exemplos claros, iniciais, aí, de um processo de desconstrução da cultura do outro. Bacana? Vamos, então, à nossa primeira atividade? Leia o seguinte trecho que revela a visão de Pero Vaz de Caminha sobre o início da colonização portuguesa no Brasil. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lhe vimos.
Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Qual é a perspectiva sobre os indígenas apresentada nesse trecho? Justifique sua resposta escrevendo um parágrafo em seu caderno. Veja que questão bastante bacana essa daí. Tempinho para vocês fazerem.
E aí, vamos responder? Como é que foi essa questão para vocês? A resposta, ainda que pessoal nesse sentido, né, ela deve considerar o trecho da carta de Pero Vaz e Caminha. Então, você pode escrever de maneira diferente do seu colega, por exemplo, entretanto, a essência ela deve ser a mesma. Porque o trecho possui o ponto de vista etnocêntrico, uma vez que, ao desbravar o território brasileiro e suas possíveis riquezas, seria possível salvar os habitantes que nele se encontravam, no contexto de colonização portuguesa. Ou seja, a ideia era o quê? A ideia era de dominação total mesmo. A ideia era no sentido mesmo de educar, quer dizer, de transformar, mas não no sentido positivo, no sentido negativo, já que desconstruía uma questão cultural que era pertinente, que fazia, que era totalitário, né? Totalizante no sentido para o nativo. Bacana? Vamos agora falar do evolucionismo cultural. Então, as duas grandes escolas, digamos assim, né? Uma pré-científica, a outra científica, né? O evolucionismo e o relativismo. O que é o evolucionismo mesmo, pessoal? O evolucionismo se dá no contexto imperialista do século XIX. A dominação de territórios e a disputa entre nações. Então, todo o processo de colonização da Europa, né, das navegações, né, foi um processo, se pegarmos, por exemplo, as Américas, todo o continente americano ele veio desse processo imperialista de dominação, de não aceitação, né, dos chamados nativos. Nessa perspectiva, havia uma existência, né, de uma escala pré-determinada de evolução, rumo à civilização tida como um modelo ideal. Quer dizer, pela imposição de uma cultura europeia, pela subordinação do nativo, acreditava-se muito, né, que essa subordinação, né, essa imposição, traria um grau de desenvolvimento, né, rumo a uma civilização, tida como um modelo ideal. Então, a ideia de civilização para o europeu, o eurocentrismo, né, a Europa como centro do mundo, como centro, né, das concepções ditas como corretas na relação à cultura, era um modelo que deveria ser imposta às demais culturas, pois não se considerava a diversidade, não se considerava as diferenças. Legal? Na imagem aqui a gente tem bem claro, né, a colonização francesa e o progresso. A ideia de colocar o europeu, nesse caso o europeu francês, né, como um modelo a ser seguido. Legal? E já em relação ao relativismo cultural, né, e também em relação às outras escolas antropológicas, né, após o relativismo, como o funcionalismo, né, que a gente viu aí em aulas passadas com Malinowski, o estruturalismo com Claude Lévi-Strauss, né, escolas aí do Geertz também, né, a gente viu várias escolas que têm essa ideia base, né, de acolhimento, digamos assim, de saber lidar com a alteridade. O que seria saber lidar com essa ideia de alteridade? É saber reconhecer, se colocar no lugar do outro. É um aspecto antropológico muito interessante, porque a partir do momento que você compreende, acolhe esse outro, se coloca no lugar dele, a tendência é você não cometer os preconceitos, deixar de lado os estereótipos, né, e fazer esse acolhimento, essa questão da alteridade antropológica, alteridade cultural, que é muito bacana e vem a partir dessa estrutura científica da antropologia, que é o relativismo cultural. Então, a postura pela qual cada manifestação cultural é considerada legítima. Então, é legitimar as diferenças culturais, não hierarquizar, não colocar em linhas de evolução, e sim, né, horizontalizar, né, compreendendo que é legítima cada forma cultural, porque cada forma cultural é expressada, né, e faz sentido para aqueles, né, que a compreendem e que a fazem, né, no seu dia a dia. É resultado da experiência cotidiana de determinado agrupamento humano em sua interação constante com outros grupos. O reconhecimento da diversidade cultural como positiva. Então, não só a questão então de reconhecer as diferenças e as diversidades, mas até mesmo, muito mais do que isso, na verdade, né, é reconhecer como positivo. Esse traço bastante positivo mesmo da questão. É um traço que agregador, acolhedor, né, lidar com essas diversidades,
com essa alteridade, né, com essa questão de se evitar, né, problemas, né, porque o etnocentrismo ele traz problemas bastante complexos, né, como a intolerância, por exemplo, como o preconceito, como a discriminação, né, esses problemas todos, né, que causam aí transtornos, né, no sentido, né, psicológico mesmo e no sentido social, né, porque acaba-se nesse sentido, né, desprestigiando, menosprezando, né, trazendo aí uma visão aí, né, bem Foucaultiana aí de uma violência, né, seja simbólica ou seja expressa nas características físicas mesmo, né, que geram também questão de intolerância, de preconceito, que a gente vê tantos crimes aí e tantas violências, né, devido simplesmente ao não reconhecimento dessa diversidade. Beleza? Vamos a mais uma atividade? Atividade 2. Leia a frase. Para os evolucionistas, tanto as sociedades que existiram no passado quanto as que conviviam contemporaneamente pertenceram ao mesmo estágio histórico evolutivo, sendo obrigatório as sociedades do mundo todo terem passado pelos mesmos estágios sucessivos obrigatórios, numa trajetória unilinear ascendente, indo do mais simples ao mais complexo. Explique com suas palavras o conceito de evolucionismo cultural, contrapondo-se com a ideia de relativismo. Então, pessoal, veja que bacana. O texto todo, ele traz também ele agrega mais uma questão importante para vocês, né, colocarem os contrapontos em relação ao evolucionismo e ao relativismo, né? Uma questão bem de boa, bem tranquila, né? Requer também uma reflexão também em relação um pouco ao que o texto coloca, mas eu gostaria muito que vocês pontuassem de maneira mais detalhada aí esses contrapontos, tá certo? Tempinho para vocês fazerem aí.
E aí, responderam? A resposta, ela deve ressaltar uma das principais características do evolucionismo cultural. Ela corresponde à ideia de que a humanidade precisa passar necessariamente por determinados estágios evolutivos, do mais simples ao mais complexo. Você também deve ressaltar a noção de relativismo é oposta a essa visão, uma vez que reconhece todas as manifestações culturais e suas singularidades, valorizando a diversidade cultural. Veja que resposta bacana, a tua deve estar nessa perspectiva, se não igual aqui, mas colocando esses pontos centrais da resposta. Legal? Antropologia, então, enquanto ciência, né, na sua perspectiva atual, a antropologia é a ciência que estuda os diversos aspectos da vida social, em diferentes culturas ou sociedades humanas. Essa visão contemporânea opera através das noções de relativismo e da diversidade cultural. Veja que é importante e como é bom enfatizar e explicitar essa questão. Então, a visão contemporânea da antropologia enquanto uma ciência cultural, digamos assim, ela opera através das noções de relativismo e da diversidade cultural. Então, hoje abordamos o conceito de cultura, né, retomando as noções de etnocentrismo, com associação aos contextos de colonialismo e do imperialismo, né, que também são as bases do evolucionismo. E ressaltamos conceitos do evolucionismo nesse sentido, né, e do relativismo cultural, que é o agregador, que é a diversidade, que é a diferença, que consolida a antropologia enquanto uma ciência moderna e bastante atuante e relevante aí no cenário mundial. Bacana? Meus queridos, um grande abraço para vocês, fiquem bem aí, até uma próxima.